Oi, pessoal, ótima tarde a vocês. Gente, tava morrendo de saudade. Faz tempão que eu não faço live aqui, não é? Voltei hoje. E fechamento alucinante, vocês sentiram, né? Que eu fiquei um pouco ausente. Foi um fechamento bem intenso, foquei muito no meu trabalho. Mas hoje eu decidi bater um papo com vocês e... Alguns que já vêm me acompanhando há um tempo, né, viu que por inspiração de um dos meus amigos e um dos meus seguidores, perguntou qual dos livros mais impactou a minha vida no ano de 2017 e 2018. E aí, gente, eu venho fazendo, de vez em quando eu faço uma live. E hoje eu decidi fazer uma resenha de um livro bacana. Trouxe várias dicas aí para compartilhar com vocês. E hoje eu escolhi, olha, Poder da Ação. Esse livro, na verdade, ele é muito mais que um livro, tá? Ele é um guia para uma jornada de redescoberta. É como se esse livro, ele meio que criasse junto a você um norte para que você possa se redescobrir, para que você possa cuidar de algumas habilidades, como você questionasse, como você fazer perguntas para te ajudar a tomar decisões. E durante todo o livro, ele tem vários exercícios práticos e com esses exercícios, ele meio que convida você a mudar algumas áreas da sua vida. E ele é um livro muito dinâmico. E esse livro, ele é um livro de mais ou menos 250 páginas. É um livro bem levinho, dá pra você ler em mais ou menos em uma semana, em 7 dias. Ele é um livro do Paulo Vieira, que é o presidente da FEBRACIS, Federação Brasileira de Coach. E ele é um livro de 2015, já está na 7ª edição. Então, muita gente gostou do método, eu achei verdadeiramente um método também muito simples e um método que me convidou a fazer muitas coisas, muitos questionamentos. E eu achei ele super dinâmico, ele envolve você. E a primeira coisa que ele faz é meio que, sabe, ele leva você numa proposta bem ousada, que é conquistar os seus sonhos, os seus objetivos em mais ou menos 6 meses. Mas assim, ele meio que leva você a acordar. O primeiro chacoalhão dele é acorde. Então ele meio que envolve em 7 passos. E o primeiro passo é acorde. Então ele fala como se a gente tivesse, sabe, é aquele momento onde você tem a consciência de o que está acontecendo com você. Porque às vezes acontecem coisas com vocês, mas você não se dá conta daquilo que está acontecendo, porque é como se você tivesse com a cortina de fumaça, você está envolvida em muitas situações do dia a dia, situações que seduz você, um acúmulo de muitas informações, de muitas situações, e muitas vezes você não percebe o que acontece com você no dia a dia. Então o primeiro passo é acorde, observe você, tenha consciência do que está acontecendo na sua vida e caso alguma coisa não esteja dentro do que você pensa que seria o ideal para você, você está passando por uma disfunção e toda disfunção merece ser tratada. E ele mostra que você precisa entender esse momento e parar. E o segundo passo nada mais é que haja. O que é agir? É um momento de ação. Então, se durante todo o dia você acorda, você liga a TV, gente, calma aí. Ali você já vai ter um monte de informações que já vai movimentar a sua mente numa outra programação. E aí ele meio que para. A gente precisa entender o que está acontecendo com a nossa vida e a gente precisa entender quais são as historinhas que eu estou criando, quais são as desculpas que eu estou dando para mim mesmo, sabe? E nesse momento, faz com que você pare, com que você analise, sabe? Como se você estivesse de fato no comando. E o terceiro passo, ele fala muito sobre a autorresponsabilidade. Gente, esse ponto é muito interessante, tanto é que ele criou um livrinho avulso que chama-se O Poder da Autorresponsabilidade. O que é você se sentir responsável? É você entender que a sua vida nada mais é que tudo que acontece na sua vida é porque você deu permissão para que ela acontecesse, sabe? Me incomoda profundamente quando eu converso com alguém que a pessoa fala assim, eu falo assim, oi, tudo bem, como que tá a vida, tal, aí a pessoa vai e fala assim pra mim, Adriana, a vida tá como Deus quer. Calma aí, gente, não tá da forma como Deus quer, não. Essa pessoa, ela tá colocando a responsabilidade na conta de Deus.
tá? Mas não é assim não, tá? Ela precisa tomar o leme da vida dela, ela precisa colocar-se como protagonista da própria vida. A nossa vida, gente, nada mais é do que responsabilidade nossa. Calma aí, como assim eu vou botar na conta de Deus? Vou colocar na conta de Deus? Como assim? Não, gente, assumir responsabilidade das minhas ações, dos meus atos. E nesse livrinho tem até um termo de autorresponsabilidade na qual você vai assumir um compromisso com você mesmo, com as suas ações. Opa, tudo que acontece na minha vida é consequência das minhas ações, das minhas atitudes, sou eu que decido. Por quê? Porque eu estou no leme da minha vida, eu estou no comando, calma aí. Então, ninguém tem culpa do que acontece na minha vida. Eu estou em ação. Então, tanto o capítulo da autorresponsabilidade é tão bacana que ele até fez um livrinho avulso. Então, o que acontece? Nesse livro, se você pega esse passo a passo, eu achei muito incrível e de forma muito dinâmica. Então, quando você vai para a questão da autorresponsabilidade, que você assume o leme da sua vida. Tudo bem, digamos que você esteja seu barco está na água, vai chover, vai ter tempestade, as ondas do mar vão estar um pouco revoltas. Tudo bem, pode acontecer, são situações inusitadas, você não tem controle sobre isso. Mas calma aí, de repente você pode mudar a direção do seu barco, você pode ajustar suas velas, você pode mudar aí a direção do seu leme. Gente, é claro que isso é uma analogia, mas dizer para você que você está no comando ali, opa! Eu tô no comando, sabe? E cada um tem a vida que merece. A todo momento no livro ele meio que fala assim, se você tá passando por uma situação difícil, se você tem a pessoa péssima do seu lado, se você não tem o emprego que você quer, se você não tem a área que você quer, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Gente, ele é até irônico, mas assim, tipo, meio que um chacoalhão mesmo, sabe? Tipo, a vida que você tem levado é absolutamente mérito seu. A qualidade dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, dos seus comportamentos, das suas palavras, tudo é uma sequência, sabe, gente? Como se fosse um efeito dominó. E aí, por mais que doloroso que possa ser a sua vida hoje, toda a sua vida ela é mérito seu. Ela é de sua responsabilidade. E só você pode mudar essa circunstância. Só você. Você que tem a chave para tudo. E aí, ele nos leva para o quarto passo, que é sobre o foco. Gente, hoje é muito difícil focar, não é? Mas o que é focar? É você concentrar-se em um único ponto. É você convergir toda a sua energia, toda a sua fisiologia. Ela vai vibrar em um único ponto. E quando a gente foca, porque tudo que a gente foca se expande. Quanto mais você foca, se expande. Quanto mais você projeta a sua energia, toda a sua fisiologia, se expande, sabe? Então, o foco é muito interessante. Só que o que acontece? Nesse momento, a gente está bombardeado de grande quantidade de estímulos, de muitas informações. E, às vezes, a gente precisa parar. Existem técnicas muito interessantes que alguns estudiosos, especialistas, recentemente eu tenho lido, que eles falam o seguinte: 30 segundos em 30 segundos você vai perder o seu foco. Então, você precisa cuidar de que em 30 segundos vai perder seu foco. Rede social, Instagram, sei lá o que, telefone, criança, marido. Gente, é 500 mil coisas, tá? Então, o que acontece? Existe uma técnica chamada GTD. Eu não aprendi essa técnica no livro, tá, gente? Mas a técnica GTD, ela é altamente corporativa. Eu conheço o GTD porque eu já trabalhei com ela e eu uso o GTD no meu dia a dia. Então, o GTD, ela é criada pelo David Allen e é uma técnica muito simples. É um método que tem o objetivo de esvaziar a sua mente. Gente, tá vendo essa técnica aqui atrás, que é basicamente um calendário no qual eu vou mudando de post-its? Isso é uma técnica de GTD que eu uso. Essa técnica de GTD, ela meio que faz com que eu esvazio a minha mente, porque as coisas importantes eu jogo ali. Então, quando eu faço qualquer coisa ali, eu vou e troco. Mas assim, querendo ou não, aquilo ali vai me dar mais clareza, vai me dar um norte, vai fazer com que eu tenha mais foco. Então, aplique o GTD na sua vida. E aí, o foco, quando você converge todas as situações do que você quer e quanto tempo você quer, você não vai se desviar. E sabe uma coisa? É a capacidade de você dizer não. Se você não sabe dizer não, você sabe que tem uma frase do Steve Jobs que ele fala o seguinte: o difícil não é você dizer sim, o difícil é você dizer não para centenas de outras coisas importantes do dia a dia. Então,
tem as centenas de novas ideias, tem as centenas de novas propostas, o difícil é você dizer não. Porque dizer sim hoje é muito fácil, porque tem muitas coisas. Eu mesmo como profissional do Network Marketing, eu recebo proposta todos os dias. O difícil é eu dizer não, porque dizer sim é muito fácil, sabe? Então é você selecionar o que você quer, é isso, então eu vou convergir todo o meu foco, toda a minha energia para isso. Então você diz não para centenas de outras coisas e você vai focar. Então, gente, sabendo que você vai perder seu foco em 30 segundos, o que é que você precisa fazer? Você precisa perceber que se você der 20% de foco em algo, vai acontecer. Você dá 20% de foco, você esquece o mundo, tá? 20%. Gente, acontece. Como que eu desenvolvo conteúdo, como que eu tô produzindo conteúdo, como que eu tô falando com a minha equipe, como que eu tô observando os meus resultados. Gente, eu dou 20% de foco em algo, disperso que eu já sei que vai ter 30% ali de gap, dou mais 20% daqui um pouco. Então, gente, em 20 minutos eu vou focar naquilo. E os outros 20 eu vou dispersar com rede social, Instagram, tudo mais, mas depois eu vou voltar e vou focar. Então, outro ponto bacana, que acho que é o quinto passo, ele fala sobre como você comunicar-se. O que é comunicar para você? É você comunicar de forma verbal e não verbal. Então, ele fala muito sobre as palavras, sobre o que você fala, sobre todas as coisas, como você profetiza a sua vida. Isso tem total impacto sobre os seus resultados, sobre a sua vida. Então, as palavras, o poder das palavras é algo que você tem que estar ali o tempo todo analisando. Opa, peraí, o que eu tô falando, o que eu tô profetizando que provavelmente, fatalmente vai acontecer na minha vida. Então, é observar quais são as palavras que você tem usado no seu dia a dia, a forma como você se comunica com o outro, a forma como você se comunica com você mesmo, como você se comunica ao seu redor. E muito importante é você entender quais são o poder das suas palavras. Então, se você entende quais são os poderes das suas palavras e você analisa isso, então você tem a sua comunicação não verbal. E aí, outro ponto importante é você perceber qual é a sua comunicação verbal. O que é a sua comunicação verbal? É a sua comunicação em termos dos seus gestos, das suas atitudes, das suas ações. Então, a posição não verbal é aquela posição de poder. Então, qual que é a posição de poder, Adriana? É aquela posição na forma como você comunica-se através dos seus gestos, das suas ações. Então, gente, foi feito um estudo através de um grupo de pessoas, pegaram esse grupo de pessoas e colocaram ali e observaram durante mais ou menos 2 minutos. Esse grupo de pessoas ficava numa posição de poder e o outro grupo ficava numa outra posição. Então, pegaram esses 2 grupos e colocaram separados. O que é uma posição de poder, Adriana? O grupo que ficaram nessa posição de poder, que é aquela posição de quê? Cabeça erguida, peito erguido, mão na cintura. Sabe aquela posição da Mulher Maravilha? Gente, aquilo ali é uma posição de poder. Então, colocaram esse grupo na posição de poder da Mulher Maravilha por 2 minutos. E colocaram outro grupo na posição de cabisbaixo, assim. Sabe aquela posição de eu não fracassado? Pegaram e depois mediram os índices da testosterona e do cortisol. E aí, gente, observaram o seguinte, que as pessoas que ficaram por 2 minutos na posição de poder, na posição da Mulher Maravilha, elas aumentaram em 25% o hormônio da testosterona. O que é o hormônio da testosterona? Nada mais é que o hormônio da autoconfiança, gente. E elas reduziram em 15% os níveis de cortisol. O que é o cortisol? O hormônio do estresse. Então, observaram que esses 2 grupos, eles estiveram situações diferentes. O grupo que ficaram na posição cabisbaixa, a posição de fracassado, esse grupo eles tiveram uma diminuição nos índices de testosterona, do hormônio da autoconfiança. Eles tiveram um aumento, parece, de 20% nos níveis de cortisol, que são os níveis de estresse. Gente, você percebe? Percebe como que a nossa fisiologia, a forma como a gente se comunica, tanto a nossa comunicação verbal como a nossa comunicação não verbal, elas estão totalmente interligadas aos nossos resultados? Percebe? Você tem essa consciência do que está acontecendo com você, você fala, opa, peraí, o que eu estou falando? Como que eu estou me comunicando com alguém? Calma aí, tem algo estranho aqui. Então, você muda. E aí, o próximo passo, ele fala como você questionasse. O que é
questionar-se. Questionar-se nada mais é do que você fazer perguntas poderosas. Quando você faz perguntas poderosas, você tem excelentes respostas. Essas respostas vão te levar a novas possibilidades e isso vai te impulsionar a ação. E quando você leva para a ação vai te levar a um resultado diferente. Olha isso, gente. Tá tudo interligado. Então, quando você questiona-se, é você questionar você mesmo, sabe? É você fazer perguntas inteligentes para você. Qual que é a minha meta? Opa, conversa comigo mesmo. Sabe, outro dia eu tava lendo um livro e tinha uma das técnicas que a autora falava o seguinte, que toda semana ela faz uma reunião com ela mesma. Gente, eu achei o máximo isso. Eu falei assim, como assim, uma reunião com ela mesma? Então, calma aí, ela para os momentos da semana dela e calma aí, aquele dia tem aquele encontro comigo mesmo. Gente, nesse momento, o que ela tá fazendo? Conexão com o eu dela, não é? Quando ela se conecta ao eu dela, o que que acontece? Então ali ela vai obter as respostas que ela precisa. Mas ela só vai obter as respostas se ela souber fazer o quê? As perguntas necessárias, as perguntas poderosas, as perguntas inteligentes. Então ela precisa perguntar para ela, porque no momento que ela pergunta, ela vai encontrar essas respostas. Se ela não pergunta, gente, vai passar. Ela vai para outro patamar, para outro nível. Uma coisa muito interessante é que o livro fala que os super questionadores são aquelas pessoas que têm um sucesso extraordinário. As pessoas que mais se questionam, as pessoas que mais se perguntam, opa, qual é a nossa meta? Como nós vamos fazer isso? De que forma nós vamos fazer isso? Quando nós vamos fazer isso? Sabe, meio que essa pessoa delimita, ela é altamente criteriosa com ela mesma, ela é sistemática. No momento que ela faz isso com ela mesma, ela vai obter inúmeras respostas, fatalmente ela vai ter uma explosão no resultado dela. Por quê? Porque ela se questionou, ela consultou a ela mesma, ela fez um manual com ela mesma. O 7º passo, gente, nada mais é que o momento das crenças. É o que você acredita, no que você acredita. Gente, veja bem, o que você acredita que você é capaz de fazer? Você acredita? Acredita em você? Será que eu consigo? Será que eu posso? Quem sou eu? O que eu sei fazer? E aí ele fala 3 pontos de crença. É a crença da identidade, o que eu sou, como que eu me enxergo, como que eu me defino como pessoa, sabe? A autoconfiança, como que é o meu padrão, como que eu me vejo. A outra crença de identidade é sobre a minha capacidade. Qual que é a minha capacidade? É ação, o que eu sei fazer? Quais são as minhas habilidades para fazer o meu know-how sobre determinadas situações, sobre determinadas áreas. Se você sabe que você consegue fazer as coisas, gente, fica muito mais fácil você chegar em qualquer ponto. E a terceira parte da crença é o senso de merecimento. Será que eu mereço? Será que eu mereço uma vida extraordinária? Será que eu mereço uma vida de abundância? Sabe? E aí, quando você percebe que você tem a crença de capacidade, está tudo ok. Eu sou capaz de aprender, mesmo que eu não saiba, eu sou capaz de buscar as ferramentas necessárias. E eu sei que eu consigo fazer, e eu acredito no meu potencial como pessoa, tá tudo certo. Se eu consigo também formar o meu senso de merecimento, gente, tem pessoas que não se sentem merecedor por nada, tá? Tem pessoas que não se sentem merecedor. Se a pessoa for dar um presente pra ela, ela não precisava. Tem pessoas que se alguém elogia ela, não, são seus olhos. Não, gente, calma aí, esquece tudo isso. Você tem que ter merecimento, sim. Se você tem habilidade e as pessoas te elogiam, tá tudo certo, sim. Sabe, eleve o seu padrão. Sabe, não diminua o seu potencial, não, gente. Você tem que ter esse senso de merecimento. Se você acredita em você, se você entende da sua identidade, o que você é, como você se define, se você tem a capacidade de aprender do know-how. Veja bem, se a pessoa nessa segunda parte da crença, que é o senso de capacidade, se o chefe dela pede alguma atividade, se ela precisa entregar um relatório, se ela precisa fazer um vídeo como esse que eu tô fazendo, e se ela começar a duvidar dela, da capacidade, ou até no mercado de network marketing, se ela duvidar que ela é capaz de formar o próximo passo, naquele momento, ela vai entrar num processo de autossabotagem. E sabe o que vai acontecer? Ela vai entrar num processo de procrastinação. Ela vai adiar. Sabe por quê? Ela está envolvida numa situação de medo e o medo é paralisante. Então ela vai entender que ela está com medo e ela não vai agir.
Por quê? Porque ela vai estar presa no eu dela. Ai, meu Deus, eu não consigo. Ai, meu Deus, eu não sei se eu vou... Sabe? Então, para que todas as áreas da sua vida elas possam acontecer, é necessário que todas essas áreas da crença estejam interligadas. Tanto a sua identidade, o seu ser, como você se define, como a sua capacidade, que é o seu know-how, o que eu sei fazer, quanto simplesmente com a sua forma do seu senso de merecimento. Eu mereço isso porque eu trabalhei por isso, porque eu tenho capacidade de ter isso. E se a pessoa está me elogiando é pelas minhas competências. Tá tudo certo. Gente, se a pessoa tem tudo isso na parte da crença, ela vai destravar qualquer bloqueio e ela vai ter um avanço impressionante em qualquer área das nossas vidas. Foram esses 7 passos para você destravar. E esse livro, gente, ele é um manual dinâmico, um manual super simples, que vai te mostrar através de ferramentas para você extrair o seu melhor potencial, as suas melhores habilidades, para te ajudar a fazer o quê? A você escalar o seu Everest. Então, se você segue esses 7 passos e você chega no poder da ação com esses 7 passos, você vai escalar o seu Everest e você vai chegar onde você quiser. Vai te ajudar a ter uma vida de abundância, uma vida feliz, maximizar o seu potencial. Combinado? Ele foi muito significativo em minha vida. Quando o Leandro perguntou, Adriana, qual foi o livro que você mais gostou? Eu confesso, gente, que eu não consigo definir em um só. São fragmentos, mas que juntando dá um todo. Então eu quis trazer para vocês, espero que essas palavras elas possam ser bem significativas também na vida de vocês. Faz esse passo a passo, segue esses 7 passos. Então eu vou ficando por aqui. Deixa eu ver quem tá por aqui. E outra coisa, se você percebe que você precisa de um desenvolvimento pessoal, você percebe que em algum momento na sua vida você está com pontos de melhoria, você percebe que você poderia dar um up em alguma área da sua vida, por que não? Por que não ler? Por que não fazer? Os exercícios são altamente complexos, tá? Você vai falar com você mesmo. Então ele vai exigir muito de você, mas em contrapartida vai te chacoalhar, vai fazer você maximizar o que tem de melhor dentro de você e vai te levar a um novo patamar. Combinado? Espero que possa agregar valor na vida de vocês. E eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima live. Deixa eu ver quem tá aqui. Tem muita gente que eu adoro. A Catrícia, minha linda e querida, tá ali. Beijo pra você. Tem um monte de gente que eu amo. Beijo, beijo, beijo. Fui!